Você já percebeu como muitas vezes é no silêncio que as maiores batalhas são vencidas? Existe uma força escondida no que não se diz. Uma proteção misteriosa naquele momento em que a gente escolhe não se explicar, não rebater, não justificar. Às vezes, calar não é falta de resposta. É a resposta mais poderosa que se pode dar. Não é fácil, claro que não. Somos ensinados desde cedo a dizer, a provar, a mostrar que estamos certos, que estamos no caminho, que sabemos o que estamos fazendo. E é justamente por isso que escolher o silêncio exige mais coragem do que responder. Falar pode ser impulso, silenciar é decisão. Muita gente confunde silêncio com covardia, mas na verdade o silêncio é um abrigo. Quando você escolhe não revelar seus planos, quando guarda no íntimo aquilo que Deus está fazendo na sua vida, você está blindando o que é sagrado. Porque o que nasce dentro do seu espírito precisa amadurecer longe dos olhos apressados dos outros. Nem tudo está pronto para ser compartilhado. Há promessas que ainda estão em gestação. Há processos que precisam de tempo no escuro até estarem prontos para ver a luz. A maioria das pessoas quer ser ouvida, quer ser validada, quer ser compreendida. Mas a verdade é que o mundo não tem obrigação de te entender, e o seu propósito não foi desenhado para ser aprovado por ninguém. Quando você vive de explicações, perde energia tentando convencer quem nem está interessado em ouvir. O silêncio não é sobre fugir, é sobre se proteger. É sobre saber que existem batalhas que se vencem no íntimo, entre você e Deus, sem holofotes, sem testemunhas, sem plateia. Imagine por um instante um guerreiro. Um verdadeiro guerreiro, ele não grita antes da batalha, ele não exibe suas armas, ele não avisa que vai vencer, ele apenas se posiciona. E quando a hora chega, ele age. O barulho está nos fracos, a força está na postura. Há quem gaste palavras tentando provar o que é. Há quem use o silêncio para provar vivendo. Quantas vezes você já se sentiu tentado a explicar seus sonhos para quem não merece saber? Quantas vezes quis justificar suas escolhas para quem nunca te apoiou? E no final, o que ganhou com isso? Provavelmente mais dúvida, mais crítica, mais desgaste. Nem todo ouvido é lugar seguro para as palavras que nascem da fé. Nem todo olhar merece acesso ao que você está construindo com Deus. Quando você entende isso, começa a silenciar não por medo, mas por sabedoria. Fique atento. O inimigo não se incomoda com o que você sonha. Ele se incomoda quando você começa a caminhar em direção ao seu chamado. E uma das formas mais sutis de tentar te paralisar é fazendo com que você fale demais. Porque quanto mais você fala, mais se expõe. E quanto mais se expõe, mais vulnerável fica às dúvidas, aos julgamentos, às comparações, às pressões. Há uma guerra sendo travada no invisível. E o silêncio é, muitas vezes, a sua melhor armadura. O silêncio também te ensina algo essencial: confiar. Confiar que você não precisa ser visto para estar no caminho certo. Confiar que o tempo de Deus não precisa se alinhar com a expectativa de ninguém. Confiar que quando for o momento certo, sua vida vai gritar o que sua boca nunca precisou dizer. E nesse dia não será por palavras, será pela evidência. Porque quando Deus exalta alguém, não há argumento que impeça. E quando Ele decide te erguer, ninguém poderá ignorar. É comum as pessoas confundirem fazer barulho com fazer progresso. Mas o verdadeiro crescimento é silencioso. É como a raiz de uma árvore. Ninguém vê, mas ela se aprofunda todos os dias. Ela rompe o solo, busca água, cria base. Só depois, quando a raiz já é forte, o tronco começa a aparecer. E então, o mundo vê os frutos. Mas tudo começou no escuro, debaixo da terra, em silêncio. Assim também é com a sua vida. Há um tempo de plantar que exige silêncio, um tempo de preparação que exige recuo, um tempo de formação que exige esconderijo.
Não se engane, os maiores milagres acontecem quando ninguém está olhando. E talvez seja por isso que Deus muitas vezes te separa, te cala, te esconde. Não é castigo, é proteção. Talvez você esteja vivendo um momento assim, em que parece que ninguém te entende, que ninguém vê seu esforço, que ninguém reconhece o quanto você está tentando, e tudo em você grita por aprovação. Mas Deus está dizendo, fique em silêncio, eu estou fazendo algo em você que ainda não está pronto para ser mostrado. Quando estiver, ninguém vai precisar de explicação. Vencer em silêncio é uma arte. É o oposto do que a maioria faz. É caminhar sem avisar, é lutar sem expor, é construir sem chamar atenção. E quando tudo estiver pronto, deixar que os frutos falem por você. Porque quem vence calado, vence limpo. Sem precisar rebater, sem precisar provar, sem precisar se justificar. E essa é uma das vitórias mais bonitas que se pode alcançar. Aquela que é percebida sem ser anunciada. Aquela que surpreende porque foi construída na direção oposta do barulho. O silêncio, quando bem usado, é uma pregação. Ele transmite força, ele revela maturidade, ele mostra que você não está perdido, apenas concentrado, que não está parado, apenas em silêncio, que não desistiu, apenas aprendeu a caminhar com discrição. Você não precisa fazer alarde para ser ouvido por Deus. Ele vê o que ninguém vê, ele honra o que foi feito no secreto. Ele recompensa o que nasceu da fé e da obediência. E quando chegar a hora, ele mesmo fará com que o que é seu floresça diante dos olhos de todos. Mas até lá, se ele te pedir silêncio, obedeça. Esse pode ser o seu escudo invisível. O mundo grita, a internet grita, as pessoas gritam. Mas os que caminham com Deus aprendem a ouvir o som do Espírito. E esse som, geralmente, vem no silêncio. Que você aprenda a encontrar força no que não é dito. Que perceba que a paz não mora na explicação, mas na comunhão com Deus. E que o seu silêncio, longe de ser omissão, seja entendido como aquilo que realmente é: sabedoria em estado puro. E quando o tempo certo chegar, você vai entender que calar nunca foi fraqueza. Foi estratégia. Foi fé, foi proteção, foi Deus. Tem horas em que o maior peso que você carrega não é o que precisa fazer, mas o que os outros esperam que você faça. E o mais curioso é que esse peso quase sempre nasce depois que você fala demais. Quando abre a boca para contar o que ainda está nascendo. Quando divide com alguém um plano que nem você tem certeza de como vai dar certo. E sem perceber, você se prende. Não porque te amarraram, mas porque você mesmo construiu a sua cela com as palavras que usou antes da hora certa. Há uma prisão sutil que começa com algo simples, a necessidade de ser compreendido, de ser aprovado, de mostrar que está em movimento. Mas o problema é que cada vez que você fala sobre algo que ainda está se formando, você convida alguém a opinar, a julgar, a cobrar. E mesmo que a pessoa diga que te apoia, dentro de você nasce um medo de decepcionar, um medo de ser visto como alguém que começou e não terminou, alguém que falou mas não fez. E é aí que a prisão começa a ser construída, tijolo por tijolo, expectativa por expectativa. De um lado, a vontade genuína de realizar. Do outro, o receio de ser mal interpretado se fracassar. E no meio disso tudo, uma pressão que não existia antes da sua fala. Você percebe como é sutil? Como uma conversa despretensiosa pode virar uma cobrança silenciosa dentro da sua mente? Quantas vezes você se pegou pensando, agora que eu falei, tenho que fazer? E não porque estava motivado, mas porque não queria parecer incoerente.
porque não queria ouvir comentários, porque não queria lidar com o olhar de quem está apenas esperando o seu tropeço. E isso vai drenando sua força, vai distorcendo sua jornada, vai transformando o seu plano em um fardo. Falar quando não é necessário não libera. Prende. Você não compartilhou porque precisava. Você falou porque no fundo queria aprovação, queria encorajamento, queria sentir que não estava sozinho. Só que muitas vezes o que volta não é apoio, é julgamento, é dúvida, é ironia disfarçada de conselho. E pior, quando não volta nada, você sente que precisa provar que vale a pena ser ouvido. Quando isso acontece, você começa a fazer as coisas pelos motivos errados. Passa a correr não pelo sonho, mas pela necessidade de provar algo. Passa a forçar resultados antes do tempo, só para mostrar que não estava falando à toa. E nesse esforço por aprovação, você vai perdendo a alegria do processo, vai deixando de ouvir sua intuição, vai se desconectando de Deus, porque agora está tentando atender às vozes de fora, em vez de seguir a voz de dentro. Não é errado sonhar, não é errado planejar, mas existe um tempo certo para compartilhar, existe uma hora certa para falar. Antes disso, falar é se comprometer com uma plateia que talvez nem deveria estar ali. Você acha que está dividindo uma visão, mas, na verdade, está se colocando em um palco antes de estar pronto, e isso tem um custo. Existe um ditado que diz: quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas vai além disso. Quem fala antes do tempo, assume o que não devia. O problema não está em sonhar alto. O problema está em tentar fazer com que todo mundo entenda o que nem você entendeu por completo ainda. É querer aceitação imediata para algo que ainda está sendo revelado pouco a pouco no seu espírito. E o pior é que, quando você fala cedo demais, não apenas cria expectativas nos outros, cria em você mesmo. A fala vira uma cobrança, vira uma linha invisível que você sente que precisa seguir à risca, e de repente, o que era para ser uma caminhada livre, virou uma corrida controlada. Agora tem prazos, tem metas públicas, tem opiniões que você não pediu. Tudo porque você não segurou a vontade de ser ouvido. A verdade é que o ser humano tem uma necessidade muito forte de antecipar a colheita, de mostrar fruto antes da árvore crescer. E isso se revela no discurso. A gente fala do plano como se já estivesse pronto. Fala do futuro como se já estivesse garantido. Mas cada vez que você faz isso, você constrói um mundo externo que ainda não está sustentado internamente. E viver nesse tipo de desconexão é exaustivo. A fala precipitada é como uma roupa que você coloca antes do corpo estar pronto. Pode até parecer bonito à primeira vista, mas logo vai apertar, vai incomodar, vai mostrar que foi usada fora de hora. Porque existe um tempo em que o plano precisa de silêncio para amadurecer. Precisa de oração, de preparo, de ajustes. Precisa ser testado, refinado, aprofundado. E quando você entende isso, começa a falar menos. Não por medo, mas por consciência. Você escolhe o silêncio como um cuidado com aquilo que ainda está sendo gerado. Porque agora você sabe, cada palavra tem um peso. Cada vez que você diz que vai fazer algo, seu cérebro registra como se já tivesse feito. E isso pode te dar uma falsa sensação de progresso. Mas o progresso de verdade não está no que você diz. Está no que você faz, no que você constrói, no que você sustenta com ação, não com intenção. Se você tem um sonho, um plano, um propósito, lembre-se disso. Ele não precisa ser anunciado para ser real. O que é verdadeiro dentro de você não precisa ser defendido com palavras, precisa ser alimentado com fé, com foco, com paciência, e quando estiver pronto, vai acontecer. E será tão claro, tão evidente, tão real, que ninguém vai precisar perguntar se era verdade. Até lá, escolha o silêncio que protege. A fala pode virar prisão quando é usada como ferramenta de validação.
Mas o silêncio é liberdade. Liberdade de caminhar no seu tempo, de errar sem pressão, de ajustar sem medo, de construir no ritmo da sua fé, não na velocidade da expectativa alheia. Você não foi chamado para corresponder às opiniões dos outros. Foi chamado para obedecer à direção de Deus. E a direção dele nem sempre exige explicação. Às vezes, ela só pede uma coisa: silêncio. Porque quem fala demais, cedo demais, acaba se comprometendo com uma versão da vida que ainda nem começou de verdade. Então respire, guarde no coração o que Deus está te revelando. Não se apresse em falar, porque quando o tempo certo chegar, sua própria vida vai dizer tudo o que você nunca precisou explicar. E quem tinha dúvida vai entender, quem te subestimou vai ver, e você vai olhar para trás com gratidão, não por ter vencido, mas por ter vencido livre, livre da prisão que é viver tentando atender à expectativa dos outros, livre para ser, não para provar, livre para cumprir o propósito sem ter que anunciá-lo a cada passo. A sua voz tem poder, mas o seu silêncio também. Use os dois com sabedoria. Existe um tipo de esforço que cansa mais do que qualquer outro. Não é o esforço de quem está trabalhando duro, nem o de quem está enfrentando uma luta por dentro. É o esforço de quem está tentando ser aceito, de quem vive fazendo para mostrar, de quem se move mais por causa dos olhos dos outros do que por um senso real de propósito. Essa é a motivação mais perigosa que existe, porque ela até parece força, mas por dentro ela esvazia. Tem muita gente que não percebe, mas está se movendo por motivos errados. Não acorda cedo por disciplina, acorda para provar que é capaz. Não trabalha duro por prazer ou missão, trabalha para ser notado. Não compartilha vitórias para celebrar, compartilha para receber curtidas, para arrancar admiração, para garantir um lugar na conversa. E isso no começo até dá um gás, mas depois cobra um preço alto. A busca por aprovação é uma armadilha que se disfarça de motivação. Ela te empurra, mas não te preenche. Te faz correr, mas não te conecta com o que importa de verdade. E o mais perigoso é que você nem percebe quando entrou nela, porque tudo parece certo. Você está produzindo, está conquistando, está se mostrando ativo, mas no fundo não está fazendo para viver, está fazendo para ser visto. Essa busca cria uma ilusão, uma sensação falsa de que você precisa ser aplaudido o tempo todo. E se o aplauso não vem, você se sente menor. Se o elogio não aparece, você se frustra. Se ninguém comenta, você pensa em desistir. Porque sem perceber, você amarrou o valor da sua jornada na opinião de quem está de fora. E isso é perigoso demais. Porque você deixa de viver com Deus e começa a viver para o público. Talvez você já tenha sentido isso. Começou algo com entusiasmo, com uma ideia clara no coração. Mas ao longo do caminho, começou a se preocupar com o que os outros achariam. Será que vão gostar? Será que vão apoiar? Será que vão notar? E de tanto se preocupar com isso, você perdeu o gosto. O que era para ser leve virou peso. O que era para ser missão virou vitrine. O que era para ser verdadeiro virou performance. Quando a motivação se torna externa, a alma se cansa, porque ela não foi feita para viver em função da aprovação dos outros. A alma precisa de propósito, precisa de coerência, precisa de sentido. E isso não se encontra nos aplausos. Isso nasce da conexão com algo maior, com um chamado, com um porquê que vai além do que os outros pensam. Por isso é tão importante parar e se perguntar: por que eu estou fazendo isso? Por que continuo? É por mim? É por Deus? Ou é para agradar alguém? Essa pergunta pode mudar tudo. Porque muitas vezes o cansaço que você sente não vem da carga do que faz, mas do vazio que vem depois. Você entrega, você se esforça, você publica, você se mostra, mas lá dentro parece que ainda falta algo. E falta mesmo.
Falta verdade, falta raiz, falta aquele sentimento de estar no caminho certo mesmo quando ninguém vê. A verdade é que o coração humano tem sede de significado. E nada que vem de fora consegue preencher isso por muito tempo. Nem elogios, nem reconhecimento, nem sucesso. Isso até ajuda, mas não sustenta. Porque quando a alma está desconectada da intenção real, tudo vira cobrança, tudo vira comparação, tudo vira obrigação. A gente precisa entender que fazer algo com o coração inteiro é muito diferente de fazer algo esperando retorno. O que é feito por convicção se mantém mesmo no silêncio. O que é feito pela aprovação se apaga quando a plateia some. E é por isso que tanta gente desiste. Não porque o caminho ficou mais difícil, mas porque o aplauso diminuiu. Porque o público se distraiu. Porque o retorno não veio rápido. E então a pessoa para. Não por falta de talento, mas por falta de verdade. Porque no fundo ela nunca fez por si. Nunca fez por Deus. Ela só queria ser vista, só queria se sentir importante, só queria ocupar um lugar na conversa. E quando esse lugar não foi dado, ela se perdeu. Mas tem um jeito de voltar, um jeito de reencontrar a motivação certa. E esse caminho começa quando você decide fazer mesmo que ninguém veja. Quando você entende que a recompensa mais valiosa não é o reconhecimento, mas a paz de estar onde deveria estar. Quando você se alinha novamente com o que te move por dentro, não com o que os outros esperam por fora. Você já reparou como as pessoas mais marcantes não vivem se justificando? Elas não fazem barulho, elas fazem história, porque não estão correndo por aplauso, estão obedecendo a uma direção, estão sendo fiéis a algo que nasceu dentro delas. E isso é o que sustenta nos dias difíceis, é o que não deixa a alma se esvaziar. A motivação que vem de Deus não precisa de palanque, não precisa de likes, ela só precisa de obediência. E quando você se conecta com essa fonte, tudo muda. Você começa a fazer menos barulho e mais impacto. Começa a se importar menos com o que vão pensar e mais com o que está construindo. Começa a descansar mesmo no esforço, porque sabe que está no lugar certo. A motivação certa te levanta quando ninguém te aplaude. Te empurra quando tudo parece parado e te sustenta mesmo quando o retorno não vem, porque você sabe que não está fazendo para agradar, está fazendo por convicção, por fé, por alinhamento com o céu. E quando essa consciência se instala em você, algo muda no seu olhar. Você deixa de buscar nas pessoas o que só Deus pode dar. Você para de se moldar para ser aceito e começa a crescer para cumprir propósito. E finalmente você entende, não vale a pena gastar a vida tentando agradar quem nem entende o seu chamado. Sua vida não foi feita para ser medida por palmas, mas por propósito. Se você está cansado, frustrado, sentindo que algo está errado, talvez não seja o que você faz que está pesado. Talvez seja o motivo pelo qual você está fazendo. Pare, reflita, volte para o centro. E se for para continuar, que seja por um motivo que alimente sua alma, não que a esvazie. Deus conhece o que ninguém vê. Ele sabe o porquê de cada passo. Ele sabe quando você está agindo por obediência ou apenas por aceitação. E Ele honra o coração que faz por amor, não por aplauso. Que serve por missão, não por palco. Que segue por fé, não por fama. Então, hoje olhe para dentro, recalibre sua intenção, reencontre o porquê. Porque quando a motivação é real, o caminho pode até ser difícil, mas nunca será vazio. Tem coisa que, quando é verdadeira, não precisa ser anunciada. Quando é de verdade, basta acontecer. Não precisa de legenda, não precisa de aplauso, não precisa de alarde. O que é real carrega luz própria. As conquistas que vêm de um processo legítimo, de uma entrega silenciosa, não precisam chamar atenção. Elas brilham sozinhas, mesmo no meio do barulho do mundo. A gente vive num tempo em que tudo precisa ser mostrado.
precisa ser registrado, comentado, compartilhado. Parece que se ninguém viu, não aconteceu. Só que essa lógica tem um problema. Ela enfraquece a essência e valoriza o espetáculo. E o perigo disso é que você começa a medir a importância de algo pelo tamanho da reação que ele provoca, e não pela transformação que ele gera em você. Mas a verdade é que nem toda vitória é barulhenta. Aliás, as mais profundas costumam ser silenciosas. São aquelas que ninguém viu nascer, ninguém acompanhou de perto, ninguém aplaudiu no caminho. Mas quando chegam, são incontestáveis. Porque o tempo revela o que o discurso tenta apressar, e o fruto fala com uma autoridade que nenhuma palavra alcança. Quantas pessoas já tentaram te fazer duvidar daquilo que você carrega só porque ainda não veem os resultados? Quantas vezes você já sentiu vontade de provar algo só para mostrar que não estava sonhando à toa? Mas se tem algo que você precisa entender, é que o seu progresso não precisa ser explicado, ele precisa ser vivido. Porque o mundo pode até questionar seus passos, mas nunca vai poder apagar o que Deus decidiu iluminar. Você não precisa levantar cartaz dizendo que venceu. Quem precisa ver, vai ver. Quem precisa reconhecer, vai reconhecer. E quem fingir que não viu, no fundo, só confirma que aquilo que você conquistou já fala mais alto do que qualquer explicação. As conquistas que nascem da verdade se tornam evidentes sem que você precise empurrá-las nos olhos de ninguém. É como uma luz acesa em um lugar escuro. Você não precisa gritar: "Olhem para mim, estou brilhando". Basta estar aceso, basta continuar, basta permanecer. Quem precisa da sua luz vai enxergar, e quem prefere as trevas, que fique. Tem muita gente gastando energia tentando ser reconhecida, tentando convencer os outros de que está indo bem. E no meio dessa necessidade de provar, acabam se perdendo de si mesmas. Esquecem o que estavam construindo, perdem a alegria de caminhar. Se distraem com o público e se desconectam do propósito. Mas quando você entende que não precisa ser validado o tempo todo, um peso cai dos seus ombros. Você começa a fazer por amor, começa a andar com leveza, começa a se mover com foco, porque agora você não precisa mais que as pessoas entendam, basta que você esteja em paz com o que está fazendo. O mais bonito de uma conquista verdadeira é que ela carrega dentro de si todas as dores do processo, e mesmo assim, ela sorri. Ela se apresenta com leveza, mas só quem viveu sabe o quanto custou. E esse brilho que ela carrega não vem da vitória em si, vem do caminho percorrido até ela. Por isso ela não grita, não precisa. Talvez hoje você esteja em silêncio, cuidando do que ninguém vê, trabalhando no escondido, plantando no secreto, se reconstruindo no escuro. E isso pode parecer solitário, pode parecer lento, pode até parecer invisível. Mas escute, o que está sendo feito em verdade vai brilhar. Não porque você forçou, mas porque Deus honra o que foi feito com sinceridade. A luz que vem de Deus não precisa de palco. Ela não precisa ser fabricada. Ela apenas existe. E é isso que vai acontecer com você. No tempo certo, a sua vida vai carregar um brilho que ninguém vai conseguir ignorar. Mas até lá, confie. Continue cuidando do invisível. Continue fazendo com excelência, mesmo quando ninguém nota. Continue sendo fiel no pequeno, porque é nessa fidelidade que Deus constrói os maiores testemunhos. E quando você chegar onde precisa chegar, não vai precisar explicar nada. Porque a verdade fala por si. E a sua vida será uma prova viva de que quem anda com Deus não precisa gritar para ser notado. Precisa apenas ser constante. Porque o brilho de uma conquista legítima não está no eco da voz. Está na firmeza da caminhada. Pode parecer que o mundo valoriza mais quem aparece, mas Deus valoriza mais quem permanece. E no fim das contas, é isso que define quem vai longe. Não é quem grita mais alto, é quem aguenta mais tempo sendo fiel, mesmo no silêncio,
mesmo sem plateia, mesmo sem holofote. Você não precisa forçar nada, não precisa provar nada. O que é seu vai chegar. E quando chegar, ninguém poderá dizer que foi sorte, porque todo passo foi construído com fé, com luta, com propósito, com Deus. Lembre disso. As conquistas reais não fazem barulho, elas brilham. E o brilho que vem de Deus, esse ninguém apaga. Existe um nível de paz que não nasce da ausência de problemas, mas da certeza de não estar sozinho. É uma paz que não depende de respostas rápidas, nem de pessoas concordando com você. Ela surge quando o coração aprende a conversar com Deus antes de conversar com o mundo. Quando a alma entende que nem tudo precisa ser dividido, explicado ou exposto, porque existe um lugar seguro onde tudo pode ser colocado sem medo, sem filtro e sem julgamento. Quando Deus se torna o seu principal confidente, algo muda profundamente dentro de você. As palavras diminuem, a ansiedade perde força, a necessidade de contar tudo para alguém vai ficando menor. Não porque você se fechou, mas porque encontrou um lugar onde pode ser inteiro. Um lugar onde não precisa fingir força quando está fraco, nem esconder dúvidas quando está confuso. Você simplesmente chega como está, e isso gera descanso. Muita gente fala demais porque está tentando aliviar o peso que carrega, mas o alívio verdadeiro não vem de repetir a dor para várias pessoas. Vem de entregar essa dor no lugar certo. Pessoas têm limites. Elas cansam, interpretam mal, esquecem, julgam, se distraem. Deus não. Ele ouve até aquilo que você não consegue explicar. Ele entende até o que você não sabe nomear. E quando você aprende a levar tudo primeiro a Ele, o coração começa a desacelerar. Há uma força silenciosa em quem ora antes de reagir, em quem entrega antes de se desesperar, em quem confia antes de tentar controlar. Essa força não se mostra em discursos longos, mas em atitudes firmes. A pessoa continua, mesmo sem saber como tudo vai se resolver, mesmo sem garantias visíveis, porque existe uma convicção interior sustentando cada passo. E essa convicção não veio das pessoas, veio da presença de Deus. Quando você faz de Deus o seu confidente, você deixa de buscar conselhos apenas para ouvir o que quer. Passa a buscar direção. E direção nem sempre agrada, mas sempre protege. Às vezes, Deus te pede silêncio, outras vezes, te pede espera. Em muitos momentos, te pede fé. E mesmo quando o coração quer correr, falar, explicar, Ele te chama para ficar, para confiar, para descansar. Esse tipo de relacionamento muda a forma como você enfrenta os dias difíceis, porque agora você não precisa mais descarregar tudo em qualquer lugar. Você aprende a selecionar, aprende a guardar, aprende a se posicionar, e isso traz paz. Não uma paz frágil, mas uma paz firme, uma paz que sustenta, uma paz que vira força quando tudo parece pesado. É nessa intimidade que você começa a perceber algo importante. Nem toda resposta precisa ser imediata. Nem todo problema exige uma solução agora. Algumas coisas só precisam ser entregues. E quando você entrega de verdade, o coração para de lutar contra o tempo, para de brigar com o processo, para de se cobrar além do necessário, porque agora você sabe que não está carregando tudo sozinho. Existe um tipo de desgaste que vem da tentativa constante de ser entendido, mas quando Deus é o seu confidente, você não precisa mais dessa validação o tempo todo. Você sabe quem te conhece, sabe quem vê suas intenções, sabe quem entende o caminho que você está trilhando, mesmo quando ninguém mais entende, e isso liberta. A paz que nasce dessa relação não é passiva, ela não te paralisa. Pelo contrário, ela te fortalece, te deixa mais seguro para dizer não quando precisa, te dá firmeza para continuar quando tudo parece lento, te ajuda a não reagir no impulso, te ensina a esperar sem se desesperar.
E tudo isso constrói uma maturidade que não se aprende falando, mas caminhando com Deus. Talvez você esteja vivendo um momento em que sente vontade de explicar tudo para todo mundo, de se justificar, de mostrar que está tentando. Mas Deus pode estar te convidando para algo mais profundo, confiar nele em silêncio. Levar para Ele aquilo que você vem espalhando em vários lugares, porque quando você concentra sua confiança em Deus, sua energia deixa de se dividir e o coração encontra foco. Quando Deus se torna o único confidente em certos momentos, você começa a perceber que muitas preocupações perdem o tamanho, não porque desapareceram, mas porque foram colocadas no lugar certo. E é nesse lugar que a paz nasce. Uma paz que não depende das circunstâncias. Uma paz que te acompanha mesmo quando o cenário não muda. Uma paz que te sustenta por dentro enquanto tudo ainda está se ajeitando por fora. Essa paz não grita, não se exibe, não precisa ser anunciada. Ela se manifesta no olhar mais calmo, na resposta mais firme, na postura mais serena. As pessoas até percebem que tem algo diferente em você, mas não sabem explicar. E você também não sente necessidade de explicar, porque é algo que só entende quem vive. Quando Deus é o seu confidente, você aprende a falar menos e confiar mais. Aprende a se mover sem ansiedade. Aprende a descansar mesmo em meio às responsabilidades. Aprende que nem tudo precisa ser resolvido agora, mas tudo pode ser entregue hoje. E isso muda tudo. Você começa a perceber que a força que você tanto buscava sempre esteve disponível dentro, alimentada pela presença de Deus. Uma força que não vem do controle, mas da entrega. Não vem da pressa, mas da confiança. Não vem do barulho, mas da comunhão. Se hoje o seu coração anda inquieto, talvez não seja falta de resposta. Talvez seja excesso de vozes. Silencie um pouco. Leve para Deus aquilo que você anda tentando resolver sozinho. Faça dele o seu confidente, não como último recurso, mas como primeira escolha. Porque quando você aprende a confiar seus passos a Deus, a paz deixa de ser apenas um sentimento passageiro. Ela se torna base. E quando a paz vira base, a força vem junto. Uma força calma, constante, fiel, capaz de sustentar você em qualquer caminho. E quem anda assim não se perde fácil, porque mesmo quando tudo balança por fora, por dentro existe algo firme. Existe paz, existe Deus. E isso basta. Existe um tipo de crescimento que ninguém aplaude. Um tipo de avanço que não gera comentários. Um tipo de progresso que não dá visualização, não chama atenção e não rende elogios. Mas esse é, muitas vezes, o progresso mais valioso de todos. O que acontece por dentro. O que ninguém vê, mas você sente. A mudança silenciosa, discreta, firme, que vai acontecendo pouco a pouco enquanto todo mundo olha para fora, esperando resultados. É no invisível que a verdadeira força começa a ser construída. A maioria das pessoas associa crescimento com conquistas que podem ser medidas. A conta que aumenta, o projeto que decola, a meta que se alcança, mas os maiores passos quase sempre são dados onde ninguém está olhando. Eles acontecem dentro de você, nos seus pensamentos, na forma como você reage, na maneira como lida com as situações que antes te derrubavam. E esse tipo de progresso não estampa vitrine, ele se esconde no processo. Talvez você esteja vivendo exatamente esse tempo agora. Um tempo em que nada parece novo do lado de fora, mas algo já não é mais como antes por dentro. Você está pensando diferente, está lidando com coisas que antes te consumiam, está aprendendo a ter mais calma, mais paciência, mais equilíbrio, e mesmo que ainda não tenha grandes resultados para mostrar, você sabe, está crescendo, e esse crescimento é sagrado. É difícil manter a motivação quando ninguém reconhece o que você está enfrentando, quando suas batalhas são internas e silenciosas,
quando a força que você precisa não é para subir um palco, mas para levantar da cama. Quando o seu progresso não é um novo diploma, mas o simples fato de ter conseguido orar de novo depois de semanas sem força para isso. Essas vitórias não geram postagens, mas elas sustentam a alma. O que está sendo forjado em você agora não tem a ver com aplausos, tem a ver com raízes. E raízes crescem para baixo, crescem escondidas, crescem em silêncio, mas são elas que sustentam tudo que vai aparecer depois. Uma árvore só permanece de pé quando as raízes são fortes o bastante para suportar o peso do que nasce. Do mesmo jeito, a sua força invisível de hoje vai sustentar a sua colheita amanhã. Enquanto você estiver focado apenas no que pode ser medido, vai achar que não está indo bem. Mas quando entender que o invisível também conta, você vai parar de se comparar. Porque cada pessoa tem um tempo, e há momentos em que a vida exige mais do que resultados visíveis. Exige estrutura. E a estrutura que te sustenta não aparece nas fotos. Aparece na forma como você decide continuar mesmo quando o mundo não te aplaude por isso. Tem dias em que o maior sinal de evolução é a sua escolha de não desistir. Só isso. Não explodir, não se perder, não regredir. Permanecer. Mesmo cansado, mesmo frustrado, mesmo sem ver a mudança ainda, porque o invisível também é solo fértil. É ali que a maturidade cresce. É ali que a fé é testada. É ali que você aprende a confiar em Deus, mesmo sem garantias. E esse aprendizado não vem com barulho, vem com entrega. Quando você aceita que nem tudo precisa ser mostrado, passa a valorizar mais o que está sendo construído com calma. Você começa a se ouvir mais, a perceber que a paz que está sentindo é nova, que a forma como está encarando seus medos está mudando. Que as vozes que antes te paralisavam, agora já não te controlam. E isso é progresso. Progresso real. Ninguém além de você sabe o quanto foi difícil dar aquele primeiro passo. Ninguém sente o peso que você carrega ao abrir mão de hábitos antigos. Ninguém entende o valor de dizer não para algo que antes era refúgio, mas hoje se tornou prisão. Essas são vitórias silenciosas. Mas são elas que moldam o tipo de pessoa que você está se tornando. A força que nasce no invisível não busca palco. Ela busca propósito. Ela não se move para impressionar. Ela se move para sustentar. Ela se forma na consistência, no levantar diário, na fé sem plateia, no perdão que só você sabe o quanto doeu, no autocontrole que ninguém percebeu, na decisão de seguir mesmo sem entender tudo. E quando você abraça esse processo, você percebe que não precisa correr, que o tempo de Deus tem o ritmo exato para que você não só chegue, mas chegue pronto. Porque não é sobre chegar primeiro, é sobre chegar firme, com identidade, com consciência, com equilíbrio. E esse tipo de chegada começa com raízes fortes, começa no secreto. Deus vê o que ninguém vê. Ele conhece o lugar exato onde você está sendo tratado. Ele sabe a dor que está curando aí dentro. Ele reconhece o esforço que ninguém aplaude. E é por isso que você não precisa provar nada para o mundo. Só precisa continuar. Porque enquanto os outros esperam frutos, Deus está regando as suas raízes. A sua transformação é real, mesmo que não esteja estampada. O seu progresso é verdadeiro, mesmo que não esteja sendo reconhecido. Porque há algo sendo trabalhado em você que só vai se revelar no tempo certo. E até lá, o seu papel é permanecer firme, com fé, com consciência, com humildade, confiando que tudo o que é sólido primeiro cresce no silêncio. Não despreze esse momento. Não despreze o progresso que ainda não pode ser medido. Não deixe que a pressa te faça abandonar o processo. Porque a verdade é que você já saiu do lugar. Já avançou. Já está mais forte do que pensa. E o que está por vir não será surpresa para quem conhece o quanto você tem se fortalecido no invisível.
Quem te ver lá na frente vai pensar que foi de repente, mas você vai saber que foi em silêncio, foi com dor, foi com oração, foi com disciplina, foi com entrega. E essa certeza ninguém tira de você, porque é sua, porque é Deus em você, porque é invisível, mas é real. Às vezes, você não precisa dizer absolutamente nada. Nenhuma explicação, nenhuma defesa, nenhum argumento. Porque tem momentos em que a resposta mais forte que alguém pode dar não sai da boca, sai da vida. E a transformação, quando é de verdade, tem um poder que nenhum discurso alcança. Ela cala críticas, ela desmonta julgamentos, ela desfaz dúvidas. O silêncio que vem acompanhado de mudança verdadeira é mais alto do que qualquer grito. Muitas pessoas ainda acham que precisam provar quem são. Gastam energia tentando ser compreendidas, aceitas, valorizadas. Respondem ofensas, explicam suas escolhas, justificam seus passos. Mas no fim, tudo parece não ser suficiente. E por que não é suficiente? Porque o mundo não se convence com palavras. O mundo se cala diante de frutos. Ninguém pode contestar um resultado que é visível, consistente e verdadeiro. Mas antes de surgir esse fruto, há um tempo em que tudo parece invisível. Um tempo em que a única coisa que você tem é o seu esforço silencioso, o seu processo solitário, o seu recomeço escondido. E é aí que nasce o tipo de silêncio que vence. Aquele que não se impõe com raiva, mas com foco. Aquele que não responde com mágoa, mas com constância. Aquele que não precisa de plateia, porque já sabe para onde está indo. Esse silêncio não é medo, não é passividade, é posicionamento. É você dizendo com suas ações: eu não estou aqui para me explicar, estou aqui para mudar. E quando essa mudança começa de verdade, o ambiente em volta percebe. As pessoas notam. Até quem te subestimou começa a te olhar com outro tipo de respeito. Não porque você exigiu, mas porque a sua transformação se impôs sozinha, sem esforço, sem barulho. Tem gente que gasta a vida inteira tentando ser ouvido, tentando se fazer entender, tentando convencer os outros de que mudou, de que merece uma nova chance, de que está diferente. Mas isso é cansativo demais, porque a verdade não precisa ser provada com promessas. A verdade é sustentada com atitude, e mais cedo ou mais tarde ela se revela, sempre. Quando você muda, de verdade, você não precisa gritar para que os outros te levem a sério. Eles sentem, eles veem, e mesmo que não digam nada, eles entendem, porque há algo na coerência que fala por si, o comportamento que se repete, a calma que antes não existia, a paciência que surpreende, a decisão de continuar firme, mesmo quando todos esperam que você desista. Isso constrange, isso cala, isso ensina. Não há nada mais poderoso do que alguém que foi desacreditado e mesmo assim escolheu evoluir, que foi ignorado, ridicularizado, desacreditado, mas continuou. E não para se vingar, não para esfregar o sucesso na cara de ninguém, mas porque entendeu que a maior resposta que se pode dar ao mundo é o próprio crescimento. E é aqui que a gente entende o quanto vale guardar silêncio. O quanto vale não devolver ofensa com ofensa, não entrar em discussões inúteis, não se rebaixar ao nível de quem torce contra, porque enquanto o outro está ocupado te atacando, você está construindo. Enquanto te julgam, você está curando. Enquanto duvidam, você está preparando o próximo passo. E quando esse passo chegar, não haverá palavra mais forte do que o que você se tornou. A verdadeira vitória não é apenas chegar onde disseram que você não chegaria. É chegar com paz no coração, sem carregar rancor, sem guardar raiva, sem precisar relembrar tudo que te feriu. É olhar para trás e ver que o que antes era dor virou aprendizado, que o que antes era motivo de lágrima virou degrau, e que o que te fizeram não te parou. E se você ainda não chegou nesse ponto, tudo bem. Talvez agora você esteja em silêncio não porque quer,
mas porque não tem forças para falar. Está tentando, mas ninguém vê. Está mudando, mas ninguém reconhece. E isso machuca. Mas continue. Porque esse silêncio, mesmo doído, está te moldando, está te lapidando, está construindo uma firmeza que só quem passa por isso entende. Você não precisa correr para provar nada. A transformação não acontece para convencer ninguém. Ela acontece para libertar você. E quando isso acontece, você se desprende da necessidade de aplauso, de aceitação, de reconhecimento. Porque agora o que te move é outra coisa. É paz, é clareza, é propósito. A transformação não exige que você se explique. Ela exige que você permaneça, que você escolha todos os dias ser alguém melhor, não por orgulho, mas por decisão. Porque você cansou de se perder tentando agradar os outros. Porque entendeu que vale mais um silêncio que cura do que um discurso que agrada. E é nessa escolha diária que a mudança se firma. Pode demorar para as pessoas notarem. Pode ser que ninguém te parabenize. Pode ser que o mundo continue achando que você não vai dar em nada. Mas lembre disso. A resposta que cala o mundo não é um texto bem escrito. É uma vida bem vivida. É um passado vencido. É um presente firme. E um futuro plantado com verdade. O silêncio que vence é aquele que vem acompanhado de uma história que fala por si. E quando você entende isso, começa a valorizar mais o que está se tornando do que o que estão pensando. Você troca a pressa por permanência, a defesa por maturidade, o barulho por paz. No fim, quem vence não é quem fala mais alto, é quem vive mais verdadeiro, quem deixa que a própria vida fale por ele. Quem entendeu que a voz mais poderosa é a de quem escolheu transformar-se e permanecer calado até que o fruto apareça. Porque o mundo pode questionar palavras, mas não tem argumento contra uma vida transformada. Se essa mensagem falou com você de alguma forma, deixe o seu like. Isso ajuda muito o canal a alcançar mais pessoas com reflexões como essa. Se ainda não for inscrito, se inscreva agora e ative o sininho para receber os próximos vídeos. E quero muito saber sua opinião. Escreve aqui nos comentários o que mais te tocou nessa reflexão. E não sai sem assistir os outros vídeos aqui do canal. Tem muito conteúdo que pode transformar seu dia e fortalecer sua caminhada. Te espero no próximo.